Então, vamos falar um pouco sobre as hemorragias pós-parto. Existem várias iniciativas que são feitas em relação ao combate e à mitigação das lesões causadas, né, da mortalidade, da morbidade causada pela hemorragia pós-parto. Então, vocês vão ver, existem várias diferentes campanhas. A principal é essa da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que faz vamos parar a hemorragia pós-parto. Né? Quando eles falam PPH, isso que eles querem, é esse significado que eles querem dar. Por quê? Você tem que parar o sangramento. Então, como é um dos 3 principais motivos de morte durante o ciclo gravídico puerperal, lembra que eu falei para vocês? Hipertensão, infecção, hemorragia. Tá? É a terceira causa, é a hemorragia. Então, nós temos que estar sempre de olho nisso para evitar que as pessoas morram de uma coisa tão tratável quanto é a hemorragia. A gente vai ver justamente por quê. A hemorragia, primeiro, ela mostra, né, a gente sabe que ela tem várias complicações. Então, você tem desde uma leve anemia até complicações mais graves, como a isquemia e necrose da hipófise, né, e da famosa síndrome de Sheehan, que nem sempre aparece daquela forma clássica que a gente vê, né, no livro, da paciente já nem aleitar e tudo mais. Ela pode aparecer de outras formas mais simples. A necessidade de transfusão sanguínea, que nunca é impune, né? Você sempre pode ter alguma complicação. Morte, coagulopatia de diluição, astenia, miocardiopatia isquêmica, hipotensão e até mesmo, dependendo da paciente, uma depressão pós-parto. Então, isso está num artigo que depois eu vou disponibilizar para vocês também, que é bem interessante. Tá aqui até a referência, mas depois vocês podem pegar comigo os dados. Então, essas complicações da hemorragia pós-parto já justificam por que a gente tem que cuidar bem dessas gestantes. As pessoas morrem por causa disso. Então, vamos pensar em como evitar que você tenha hemorragia pós-parto. Como é que a gente evita? Primeiro de tudo, a gente tem que estar alinhado com as possibilidades de fatores de risco. Se ela já teve sangramento pré-parto, ela tem uma placenta prévia, ela já teve uma alteração qualquer que fez com que ela sangrasse antes do parto. Se ela tem um parto que foi estimulado, ela usou muito ocitocina durante o parto, isso pode causar uma lesão por trauma no canal de parto e ela vai sangrar. Se ela teve infecção da cavidade amniótica, se ela teve um feto muito grande, um feto macrossômico, se ela já tem algum grau de anemia pré-parto, se ela tem obesidade, pacientes grandes obesas podem ter lesão de canal de parto com mais facilidade. Mesma coisa em relação à gestação múltipla. Pacientes com pré-eclâmpsia, por quê? Porque elas têm pressão mais alta, então por isso o sangramento delas já fica mais aumentado. Pacientes primíparas, por quê? Porque nas primíparas o parto vai demorar um pouquinho mais e você vai ter mais sangramento. E partos prolongados, partos que demoraram muito tempo para acontecer. Esses são os fatores de risco que a gente tem que estar de olho o tempo todo. Logicamente,
Existem pacientes que têm nenhum fator de risco e apresentam hemorragia pós-parto da mesma forma. Mas nessas, a gente tem que tomar um cuidado maior. Eita, ferro. Como é que é o manejo, então, dessas pacientes? A gente vai cuidar, primeiro de tudo, é o manejo ativo, ou seja, você fazer a profilaxia desse sangramento. Então, acabou de nascer, o parto aconteceu, saiu a placenta, ou mesmo antes, saiu o ombro anterior, saiu, o parto aconteceu, você vai imediatamente fazer a... Toda hora tem que mudar esse ponteiro, é um saco. Fazer o uso de ocitocina profilática. O que é isso? Eu faço uma ampola com 5 a 10 unidades, intramuscular ou intravenoso. Para quê? Para manter esse útero contraído. Quando eu mantenho o útero contraído, eu vou... Não só isso, eu faço tração controlada do cordão. Eu mantenho... mas só com o peso da própria mão, e garantir o quê? Que essa placenta venha saindo e que ela dê livre mais rápido. Da mesma forma, acabou de acontecer o parto, eu posso fazer uma pequena e leve massagem. Lembra que eu falo com vocês o tempo todo, gente, cuidado com a pata cirúrgica. Não é toda, não se acostume, igual vários cirurgiões existem, que se acostumam a lidar com o paciente anestesiada e metem a mão em cima da barriga da paciente e fazem aquela contração volumosa. Não é isso. É simplesmente uma massagem leve para estimular a contratilidade também. Lembrar que existe, né, o sangramento, mas ficar de olho se a perda sanguínea for aumentada acima de 500 mililitros, se você tiver, né, sangramento aumentado, aumento do pulso, pressão caindo, ou sintomas de hipotensão, o paciente começa a apresentar... Então, iniciar o quê? Ressuscitação. O que é isso? Líquido, tá? Administração de solução cristalóide para poder manter o intravascular daquela paciente. Se a paciente mantém o sangramento, então a ressuscitação é importantíssima. E aí a gente não está falando de ressuscitação cardiopulmonar, a gente está falando de ressuscitação volumétrica. O que a gente precisa fazer? Fazer o call for help, que é o principal. Chame ajuda. Você não pode conduzir isso sozinho. Então, chame outro médico para te ajudar. Chame outra pessoa. De preferência, alguém mais experiente. Mas se você não tem alguém mais experiente e você está lidando com uma paciente com sangramento aumentado, você só tenho eu de obstetra nesse plantão. Não são 2 obstetras, eu não tenho um outro colega para chamar. Chama o cirurgião. Chama o intensivista. Sabe? Chama o outro clínico que está com você, mas divida essa responsabilidade. E não só com outro médico. Chama a enfermeira, que também tem bastante tempo de trabalho com isso. Tenha pessoal qualificado ao seu lado. Né? Fazer massagem uterina, depois pensar em transfusão e ocitocina com solução salina. Sempre. Professor, Oi?
Como que é essa massagem uterina? Você vai levar a sua mão sobre o útero e fazer movimentos circulares para que o útero contraia. Só isso. Tá? Depois eu vou mostrar uma outra forma, que é a compressão com as duas mãos. Mas, por enquanto, é essa que a gente vai ver. Tá? Mas isso, tipo, em um parto normal também funciona? Principalmente para a parte normal. Ah, show, Tá? obrigado. É abdominal. Não precisa estar com a barriga aberta para fazer, não. E aí, olha Beleza. lá. Pegar duas veias calibrosas, tá? Precisei transfundir essa paciente? Precisei fazer ressuscitação? Não se preocupa em fazer punção de veia profunda. Você pode simplesmente pedir, vamos pegar 2 Gelco 18 ou 16 nessa paciente agora, um em cada braço, e botar 2 soros ao mesmo tempo? Vamos. Tá? É isso que você precisa. Você já consegue fazer uma infusão muito boa nela. Agora, se você pede para alguém colocar um soro, alguém vai e pega aquele gel com 21 de fazer em criancinha, não vai conseguir fazer reposição nunca. Você precisa... Lembra que eu falei do call for help, do pedir ajuda? E nessas horas, você tem que ter alguém que está acostumado a pegar a veia rápido. Não adianta vir aquela pessoa, aquela estagiária de enfermagem que está ali há 2 dias na maternidade. Não, chama aquela enfermeira cascuda, aquela pessoa que já está ali há 20 anos. Ó, chama a fulana que a fulana resolve. Tá? A minha filha certa vez esteve internada e quando ela teve um sangramento pós-cirúrgico e precisaram fazer volume para ela. E ninguém conseguia pegar a veia dela, ela começou a ficar meio... coisa eu não estava perto no dia, e aí alguém virou e falou assim, agora a gente vai ter que chamar a fulana. Aí ela disse assim, na hora que a fulana entrou na sala, eu olhei para ela e falei assim, essa vai conseguir, porque ela tinha cara de cascuda. Então, e é isso. Você tem que ter a pessoa que está acostumada a fazer aquilo. É a enfermeira velhusca que só de botar a mão ali, ela já sabe onde é que está a veia e pega com facilidade. Oxigenação por máscara, manter a monitoração. Você tem sempre que pensar numa coisa que você tem que pensar o seguinte, no vamos. Alguém sabe o que quer dizer vamos? É via aérea, monitorização, oxigênio e soro. Vamos. Quando você pensar num paciente grave, você já fala assim, vamos cuidar dessa paciente, vamos. Via aérea, monitorização, oxigênio e soro. Isso tem que estar colocado de cara. Porque aí você já tem o paciente na sua mão. Se você tem essa monitorização feita, sabe, isso tudo, você tem uma veia pega, você tem via aérea estabelecida, você tem monitorização, você sabe o que você vai fazer, você não vai perder tempo mais com isso. Né? Pensar em também ter já o... Ai, inferno, volta aqui. Pensar em ter também essa... preparar já para transfundir. E depois, estabilizei a paciente, tem que fazer isso aqui. Ó. Monitorizar, para ver se ela continua perdendo. Ver se ela tem sinais de anemia, para ver se eu vou precisar repor mais. Tá? E conversar com todo mundo, tá? Para poder estabelecer o quê? Onde foi que a gente errou? O que ficou faltando? O que a gente podia ter feito melhor? Tá? Essa é a parte da ressuscitação. Tá? E você vai ver que elas estão em paralelo. Eu tenho 2 linhas aqui, que são linhas de ação separadas. A primeira é a ressuscitação. A outra é achar a causa. E a gente sempre acaba pensando em uma
uma atonia, sempre. Mas a gente tem que lembrar que existem 4 T's que podem causar a hemorragia pós-parto. É o tônus, trauma, tecido e o trombo. Se vocês lembrarem desses 4 T's, vocês vão saber diagnosticar todas as suas hemorragias pós-parto. Tá? Então, se é o tônus, o útero está mole e ele está todo solto, grande. Eu coloco a mão, ele está igual uma esponja, sabe? Igual um mamão muito maduro, que você coloca assim e ele deprime com facilidade. Isso sim, dá para ver palpando a barriga da paciente. Você consegue sentir o útero contraído, ele tem uma consistência bem mais dura do que um útero amolecido. E como é que você aprende isso? Examinando o paciente. Você aprende isso quando vocês forem para o internato e forem passar visita, todo dia vai lá e palpa o útero da paciente. Todo dia vai lá e coloca a mão. Porque o dia que você palpar um útero mole, você vai saber. Porque aí você já aprendeu a trabalhar com isso. Então, se eu tenho um útero extremamente amolecido e largado, eu tenho, então, uma hipotonia. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou administrar a ocitocina, administrar o carbopróstito, a gente não tem no Brasil, tá? Mas eu posso usar a metilergonovina e posso usar o misoprostol, vulgarmente conhecido como Citotec. No nosso meio, a gente vai usar principalmente a ocitocina, a metilergonovina e o misoprostol. Também posso usar o ácido tranexâmico, mas eu vou explicar para vocês por que depois. Depois, a gente vai cuidar da paciente. Vamos corrigir essa anemia, vamos ver se houve alguma necessidade em relação ao anestesista, etc, etc, etc. Mas o principal aqui é isso aqui. É você... Ops, estou tendo dificuldade hoje de controlar esse troço, gente. Se eu já não tenho isso, meu útero está contraidinho, bonitinho, eu tenho que pensar em trauma. Laceração ou inversão uterina. O trauma eu vou identificar como? Eu vou identificar eu vou identificar fazendo uma revisão do trajeto. Então eu tenho que botar a paciente na mesa e identificar se existe alguma laceração do colo uterino ou da vagina que esteja sangrando. Identifiquei? Dar ponto naquilo e fazer hemostasia. Parar o sangramento. Mas e foi cesariana? Como é que pode ser trauma? Vou procurar também identificar se ela não tem alguma fonte de sangramento. A sutura do útero não ficou tão boa, fez um hematoma subaponeurótico, né? Debaixo da aponeurose, junta sangue e fica o sangue ali. Existe alguma coisa que causou esse sangramento ali, então eu tenho que procurar. E o último, a inversão uterina, ou seja, o útero descer e virar o avesso, tá? Ele inverte e ele vai ficar, em vez de ficar, né, naquela posição que a gente vê assim, ele vai ficar virado, né? Eita ferro. Assim. Tá? Eita, o negócio não tá... Isso aqui não tem não, tá, gente? Então ele vai virar ao avesso. Ele vai tracionar daqui para lá e vai acabar assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar esse útero para o local. Existem manobras que eu posso fazer
para empurrar esse útero de volta para o lugar. Ou até mesmo eu posso ser obrigado a fazer uma esterectomia e arrancar esse útero. Não é o ideal, mas pode ser a necessidade. A seguir, eu vou pensar... Opa, peraí, vamos passar aqui só para a gente poder ver. Ó, olha lá, suturar as lacerações, drenar o hematoma, reposicionar o útero. É isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho tecido retido, a placenta ficou lá. O que eu tenho que fazer? Retirar essa placenta. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, inspecionar a placenta para saber se ela está íntegra. Não, realmente ficou. Eu estou vendo aqui que a placenta ficou com um pedaço a menos. Então, eu vou explorar o útero e vou ou retirar isso manualmente, sempre com anestesia, mas eu posso tracionar. Lembre-se que por dentro do canal de parto acabou de passar uma criança de 3 quilos. Então, você consegue, sim, introduzir a sua mão, devidamente protegida, com luva, com capote, etc., e fazer a curagem, a retirada dessa placenta que ficou dentro do útero. Ou, por último, uma curetagem. Você fazer a raspagem de dentro da placenta, que é um procedimento que vai parar o sangramento também. Depois a gente passa também para o próximo, né, passo. Último, mais raro, e é o que todo mundo quer perguntar antes, né? Assim, essa paciente não tem uma alteração hematológica, essa paciente não tem uma discrasia sanguínea. Cara, é o mais raro de todos, tá? E é o primeiro que a gente trata. Ué, Júlio, é o mais raro de todo, é o primeiro que a gente trata? Como assim? Por quê? Porque quando eu trago o meu tratamento inicial, eu já faço tudo de uma vez só. Eu faço o soro, reponho o volume, eu faço a ocitocina, eu geralmente faço a metilergotamina, não necessariamente eu faço direto a prostaglandina, tá? O misoprostol, mas eu faço também uma medicação que é o ácido tranexâmico. Por que eu faço o ácido tranexâmico? Ele é um antitrombolítico, ele mantém o trombo no lugar. Então, eu vou ter que observar a coagulação dessa paciente, checar os exames de coagulação dela, repor fatores de coagulação se houver, e uma das coisas mais importantes, nessa paciente que tem alguma alteração, alguma discrasia, você vai usar plasma fresco congelado para ela, que funciona muito bem também. Lógico, nessas horas você precisa ter um bom hematologista ao seu lado. E aí você precisa... Nessas horas que eu faço o quê? Ligo para a Juliana. Juliana, estou com um caso assim, 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 assado. Você pode me dizer o que eu faço aqui? Ela diz, faz isso, faz aquilo, já tentou fazer isso, pede tal exame e tal. Né? Existem coisas que a gente pode fazer. Não adianta pedir parecer e deixar as pessoas, entendeu? Complicando na sua coisa. Então, essa aqui é a base do que a gente faz de tratamento. Como é que isso é traduzido no dia a dia da gente? Simples. A gente tem bundles que garantem para a gente. Olha lá. Isso aqui, gente, vocês estão me vendo aí, né? Ó, é isso aqui, ó. Fica no hospital. No hospital tem uma caixinha, tá? Uma caixinha, igual a caixinha daquelas de pescaria, tá? Um Tupperware, que fica com 2 soros, com ocitocina, com ácido tranexâmico e com metergin, metilergonovina. O paciente sangrou, não dá tempo de buscar nada, não dá tempo de fazer nada. Não. Lembre-se, você tem aqui pouco tempo para resolver isso.
Sangrou no pós-parto, eu já começo, ó, de cara, na primeira resposta, tá? É justamente fazer o quê? Começar a hidratar, depois fazer o útero contrair, administrar o ácido tranexâmico e fazer a massagem uterina. Ó, lembra? Quem me perguntou se era só no... Pois, a massagem é direto com a mão no... Depois disso, procurar lacerações, esvaziar a bexiga para poder identificar também o quanto de diurese essa paciente tem, esvaziar o útero, e se isso tudo não tratar, aí você passa para outras posições. Por exemplo, o uso de compressão uterina direta, e aí tem, ó, olha lá, ó, a mãozinha aqui. A gente vai ter um outro melhorzinho para a gente ver depois, tá? Que são as... Professor, Oi. você falou a questão de esvaziar a bexiga. Você sonda a paciente ou pede para Ou ela urinar simplesmente ainda? pede para ela urinar, tá? Mas, lógico, se você tiver já com uma paciente muito grave, o ideal é você já fazer a sondagem, tá? Então, ó, primeiro de tudo, compressão bimanual, aqui. Depois, uma colocação de um balão intrauterino. E, por último, esse tipo de tratamento, que é o tratamento anti-choque, que são, é como se fosse uma roupa gigante que você coloca e aperta a paciente, você diminui você aumenta o retorno venoso. Você como se fechasse a periferia mais ainda e você melhora a coisa. Mas isso aqui a gente não tem com facilidade, não é muito fácil de achar. Tá? Professor, Oi, pode explicar esse balão aí? Não sei, eu só coloco peraí. e... Eu vou mostrar para vocês o Ah, balão perdão. direitinho. Não. Pode ficar tranquilo. A gente vai chegar lá. Não, eu fico feliz da vida do pessoal perguntar, porque isso para mim é sinal de que as pessoas estão prestando atenção. Vamos ampliar para cá agora. Isso. Então, aqui só as orientações, né? Reconhecimento cedo, ver a monitorização, testes laboratoriais, tudo mais. Isso, coisa. Olha lá, ó, ele falando. É importante ter o quê? A sua comunicação com o time, tá? Então você tem que ter um bom entrosamento entre todas as pessoas que trabalham juntas, e aí não é só o seu entrosamento com o cara do CTI, ou com o cirurgião, ou com o clínico do plantão, não, é o seu entrosamento com a equipe toda. Sabe? Sempre que você... E isso não é só para obstetrícia, gente. Sempre que vocês tiverem um caso grave e que vocês precisarem dentro de uma enfermaria, o paciente parou dentro da enfermaria, o paciente sangrou dentro da enfermaria, você chegou, você vai entrar, vai ter 4, 5 técnicas de enfermagem olhando para você e esperando que você faça alguma coisa. Primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que está todo mundo doido para te ajudar. Mas é que você que tem que resolver isso. Então você tem que dar uma tarefa para cada pessoa. Se você disser assim, eu quero o soro, as 4 vão sair ao mesmo tempo e vão atrás do soro. E com certeza ninguém vai lembrar de pegar a veia da paciente. Então, não adianta você tem que dizer, fulana, pega a veia dessa paciente. Fulana, pega o soro para mim. Você, vamos ver a pressão dela. Você, vamos passar um catéter para deixar já o catéter vesical para poder ver a diurese dela. Sabe? E aí você vai manejando as coisas. Se você não manejar, se você não dirigir a equipe, você cria um vácuo de orientação ali. E aí fica todo mundo desorientado junto com você. Então a gente tem que assumir esse papel.
Olha aí o balão. Primeiro de tudo, vamos conversar sobre... Caneta. Aqui, olha lá, o útero está aqui, eu introduzi uma mão, e aí, logicamente, gente, isso aqui é uma situação em que o sangramento está dramático e você não tem como. Você introduziu uma mão, enluvada, lógico, tá? Aqui, por dentro da vagina, a outra mão vem aqui, puxa o útero para junto do púbis, em direção à sua mão vaginal, e com essa compressão bimanual, você consegue fazer o útero parar. Já quando você não consegue fazer isso, ou quando, mesmo depois, quando você solta esse útero, ele volta a sangrar, você pode fazer a utilização de um balão intrauterino. Existe um balão específico para isso, que você usa, que já é um balão intrauterino, ou, se você não tem o balão, que custa muito caro, custa quase R$500 a porcaria do balão, não é todo lugar que tem. Se você não tem esse tipo de balão, você pode usar aquele famoso balão de sangue steak Blackmore, que as pessoas usam para varizes de esôfago, você também pode usar aqui no útero. Ah, professor, mas eu trabalho numa maternidade só e ninguém tem balão de sangue steak Blackmore aqui. Então, o que você pode usar? Você pode usar outro modelo, que é o modelo do pobre, tá? Que é justamente você preparar com uma pinça, uma seringa grande, olha lá, e amarrar uma camisinha na ponta. Amarrou a camisinha, você infla o balão do próprio catéter de Foley, e depois você vai clampear aqui. Ok? Super simples, consegue salvar uma vida com isso. O professor, Oi. naquela anterior que você falou que coloca a mão lá enluvada e massageia por outro lado, aquilo lá, tem que fazer algum procedimento analgésico para paciente? Parece que dói. Olha só, parece que dói, né? Eu acho que deve incomodar um pouquinho também, tá? Mas não é esse o mais importante. A gente está falando de uma paciente que está chocada, às vezes até desacordada. Então, já fiz isso em pacientes que estavam acordadas e sem anestesia? Já, nem sempre isso você tem tempo de fazer a analgesia correta dela, ou de pedir um bloqueio, ou mesmo que seja uma sedação. Mas o uso desse tipo de mecanismo é para salvar a vida da paciente. Então, você tem que fazer o que for mais rápido. Ok? Beleza, valeu. Tá? Lógico que se eu tiver tempo de pedir um anestesista para fazer uma sedação para paciente, eu vou pedir. Para pacientes de cesariana ou pacientes com sangramento muito volumoso, isso aqui é só para que vocês saibam que existe a técnica de B-Lynch. Tá? O que é isso? É uma técnica de sutura do útero, tá? É o ponto de B-Lynch que faz passando um Vicryl número 2. Ok? Todo mundo consegue entender que isso aqui é um útero
tá? E aqui é a abertura do útero. E ele está fazendo um ponto que vai passar por aqui, depois vai passar por trás e vai passar de um lado para o outro. Ok? Passou um ponto aqui atrás. Pegou no fundo do útero, como se fosse um suspensório gigante. E ela vai terminar passando no mesmo lugar. Pronto. Saiu ali. Vai passar os dois laços em cima. E aí, alguém tem que vir e fazer a compressão desse útero. Um auxiliar vai fazer a compressão. Isso aí sim, a gente está falando de um útero que está aberto, tá, gente? A gente está dentro da cavidade uterina. Viu? É isso, gente. Senhor, qual que é o nome disso? Técnica de B-Lynch. Tá aqui em cima, ó, tá vendo? Opa. B-L-Y-N-C-H. Beleza. Ok? B-Lynch é o nome do coroa que inventou isso. É um velhinho muito fofo, inclusive. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente tem de primeira linha para usar? É a nossa amiga ocitocina. Ocitocina é barata, é fácil de aplicar, é segura, dá pouquíssima complicação. O que ele tem? Usos em grandes quantidades e por dias prolongados podem causar uma intoxicação por água. Por quê? Onde é que é produzida a ocitocina? Quem sabe me dizer onde é que é produzida a ocitocina? Aonde é que é produzida a ocitocina, gente? Na neurohipófise? Ela é produzida ou ela é armazenada? Armazenado. Ela é produzida... Mas eu faço essa pergunta de sacanagem, porque eu sei que todo mundo fala... Todo ano as pessoas dizem isso, pode ficar tranquilo. Tá? É só para fazer uma pegadinha. Mas isso tem... Ó, cai em prova de residência e as pessoas erram. A ocitocina é produzida... Aí o cara vai lá, hipófise. Não. É produzida no hipotálamo e armazenada na hipófise. Qual outro... hormônio é produzido no hipotálamo e também armazenado na hipófise, na neurohipófise? O ADH. ADH. Como elas são priminhos e moram na mesma casa e saem do mesmo lugar, tá? Eles têm uma semelhança estrutural. Então, a ocitocina tem um efeito ADH-like muito fraco. Mas dado em grandes doses e mantido por muito tempo, ela pode causar intoxicação por água. Tá? Retenção hídrica em excesso e intoxicação por água. Então, por isso, é a única situação que você tem para ter medo de usar a ocitocina em altas doses. Ele é extremamente barata. Tá? De 1 a 13 dólares para uma ampola. O Carbopros,
que a gente não tem já é bem mais caro. A metilergonovina, né? O Metergin, como a gente chama no nome comercial, também extremamente barato. Misoprostol, outra droga que é em vias de compra, ela é extremamente barata. E o ácido tranexâmico, muito baratinho também. Tá? Se você pensar, então, em comparação com o Carbopros, é muito mais em conta. E todos esses aqui dão conta, tá, melhor do que o Carbopros. Tá? Então, a metilergonovina, geralmente, ela causa náusea, ela causa cefaleia e ela causa também hipertensão. Então, cuidado com o uso da metilergonovina em pacientes que têm hipertensão, tá? Porque pode... Por isso, por exemplo, a gente usava com muita frequência a metilergonovina intramuscular logo após o parto como uma forma de prevenir. Hoje em dia a gente sabe que não, que o ideal é usar a ocitocina. Por quê? Porque ela dá muito menos efeito colateral. O misoprostol, ele demora em torno de 40 minutos para fazer efeito, então não é o ideal como primeira linha. A primeira linha é sempre a ocitocina, rapidamente. E o ácido tranexâmico, ele é um antitrombolítico, ele impede a lise do trombo. Então não adianta você dar o ácido tranexâmico, nome comercial Transamin, não adianta você dar se você tem atonia, por exemplo. Você vai dar para melhorar a permanência desse trombo. Porém, se ela continuar tendo atonia, você não vai conseguir fazer grandes soluções com isso.